Olá, tudo bem? Aqui é a professora Geisiane e eu estarei realizando a correção das questões do PET 2, semana 1 de Biologia, do terceiro ano. O meu objetivo é alcançar os meus alunos da EJA e ajudá-los com o entendimento dos conteúdos abordados nas questões. Na primeira semana do PET de Biologia do terceiro ano, o tema abordado foi Primeira Lei de Mendel. A Primeira Lei de Mendel ela fala da segregação independente dos fatores. Para determinar um caráter, os alelos que determinam aquele caráter, eles segregam de modo independente para a formação dos gametas sexuais. E assim, Mendel ele fez vários cruzamentos testes, que demonstraram essa primeira lei. E as questões do PET dessa semana, elas vão abordar essa primeira lei de Mendel. Então, na primeira questão da página 35, nós temos um esquema representando uma divisão meiótica, sendo que nós temos aqui a primeira meiose, a primeira divisão da meiose, e depois a meiose 2. Que a meiose ela acontece através de duas divisões sucessivas. Na primeira divisão, o material genético duplicado, é separado como os cromossomos homólogos são separados, Cada cromossomo se duplica e os cromossomos homólogos são separados entre as duas células filhas. Então, aqui nessa fase, os alelos, as formas alternativas de um gene são separadas, porque os cromossomos foram separados. Na meiose 2, o material genético duplicado, porque aqui eu tenho duas cópias do mesmo cromossomo, que a gente chama de cromátides irmãs, são separadas para uma cromátide para cada célula filha. Então, na segunda meiose, a gente já tem separação das cromátides irmãs. E cada gameta formado vai receber apenas uma cópia, de cada cromossomo. Nas células somáticas, nós temos duas cópias de cada tipo de cromossomo, no caso da espécie humana. Nos gametas, é apenas uma cópia de cada tipo de cromossomo. E o que garante essa redução no número de cópias de cromossomo é a divisão meiótica. E isso acontece por causa desse processo que está resumido aqui. Então, ao final da meiose 1, nós temos separação de cromossomos homólogos. E ao final da meiose 2, nós temos separação das cromátides irmãs. Então, a segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre entre 1 e 2? Não. Aqui entre 1 e 2 nós temos apenas a duplicação do material genético. Dá para ver aqui, uma única estrutura, de DNA, que é condensado. Aqui nós temos já a duplicação de cada uma dessas estruturas de DNA, de cada cromossomo. B, entre 2 e 3, exatamente, tá? Entre 2 e 3, os cromossomos homólogos são separados, nas células filhas. Cada célula filha recebe um cromossomo homólogo diferente. Então, a correta aqui seria a letra B. Por que não seria a letra C, letra D ou letra E? Na letra C, fala que é entre 3 e 4. Entre 3 e 4, como eu falei anteriormente, que acontece a separação das cromátides irmãs. O DNA que se duplicou fica ligado, pelo centrômero, e nessa divisão, essas cromátides do centrômero são separados. Então, a separação aí é de cromátides irmãs, não de cromossomos homólogos. Em D, fala que acontece em 1. Não, aqui nós temos apenas os dois cromossomos, daquele par. E a letra E fala que é em 2. Não, aqui nós temos apenas o DNA duplicado, cada cromossomo duplicado. Ok? Então, a resposta da questão é a letra B. Tem até um vídeo explicando um pouco melhor. Quem quiser assistir, vai estar lá no YouTube também. A segunda questão. O fato de Mendel ter optado pelo uso da ervilha Pisum sativum, não sei,
para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir citados, exceto. Então, a ervilha, a espécie de ervilha escolhida por Mendel para seus estudos, ela tinha várias características que favoreceram as descobertas de Mendel. Se ele tivesse usado outras plantas, talvez ele não tivesse conseguido chegar às mesmas conclusões, porque a ervilha, essa espécie de ervilha, ela tem algumas características que facilitaram os resultados encontrados por Mendel. Que características eram essas? Ter um ciclo de vida curto? Sim, porque espécies que têm um ciclo de vida muito longo, é necessário aguardar muito tempo para que essas espécies alcancem a maturidade reprodutiva. Então, ciclos de vida curto, a maturação reprodutiva, a possibilidade de realizar cruzamentos, ela pode ser realizada logo, né, em um curto intervalo de tempo. B, facilidade de cultivo? Exatamente. Então, a germinação dessas plantas, a manutenção delas, a perda de exemplares, não acontece muito, né, a perda, então é uma planta de fácil cultivo. Então, ele conseguia manter um N importante para garantir, né, os seus resultados, a viabilidade dos seus resultados. C, estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada? Não. Uma das características dessa espécie é que ela é hermafrodita e é possível a planta, a flor, ela se autofecundar. Então, isso permitiu a Mendel fazer autofecundações e obter descendências puras, né? Uma das coisas bem interessantes do estudo dele é que, cruzando indivíduos com espécies puras, ele conseguiu deduzir fatores, né? Alelos envolvidos na determinação de determinadas características. Então, essa letra C aqui, ela não está correta. Se fosse uma planta com fácil fecundação cruzada, isso seria um problema, né? Porque ele teria dificuldades para obter variedades puras da planta. D. Variedades facilmente identificáveis por serem distintas? Sim. Os caracteres observados nessas plantas, eles são facilmente identificáveis. Ou lisa, ou rugosa, ou amarela, ou verde, né? Aos formatos da vagem, e assim vai. Então, não eram caracteres que tinham grandes variações, né? Que eram mais difíceis de identificar, subjetivos. Eles eram caracteres mais objetivos. Então, isso facilitou o estudo de Mendel. Enfim, o último fala do alto índice de fertilidade. Isso é muito positivo e isso acontecia com as ervilhas escolhidas por Mendel, porque isso permite um N maior, né, para análise dos dados, né, de como aquela característica é herdada pelos descendentes dos parentais que foram cruzados, dos indivíduos parentais. Ok? Então, a resposta é a letra C, a incorreta. Nós temos a terceira questão, que fala: na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta rugosa da geração parental? Então, a gente sabe, né, como está falando aqui na questão, as sementes lisas, elas são dominantes sobre o alelo para a semente lisa dominante em relação ao alelo para a semente rugosa. O caráter é dominante, desculpa. E aqui ele fala que essa lisa em especial, ela é homozigota, porque nós poderíamos ter uma lisa heterozigota, ou seja, Rzão é Rzinho, mas como ele falou que é homozigota, então são alelos iguais, Rzão é Rzão. Cruzando uma lisa homozigota com uma semente rugosa, né, o caráter rugoso, ele é recessivo, né, ou seja, ele só se expressa em homozigose recessiva. Então, cruzando uma lisa homozigota, Rzão, com uma rugosa, Rzinho, nós teríamos esses descendentes aqui, né? Os alelos são separados, né, para a formação dos gametas, então os gametas poderiam receber cada um desses alelos aqui,
E digamos que aqui é do alelo de um parental, e aqui os alelos da outra planta parental, P, representado por P. Então, cruzando esses dois, 100% da descendência vai ser lisa, né? Vai ser de sementes lisas, conter sementes lisas, né? Rzão, Rzinho, por quê? As opções de combinação entre os alelos só permite essa formação de junções, né? De cromossomos que têm essas formas alternativas desses alelos, certo? Então, 100% das plantas geradas vão ter sementes lisas e serão heterozigotas, né? Alelos diferentes. Então, se eu pegar aqui, né, no finalzinho, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes, ou seja, Rzão, Rzinho, com a planta de semente rugosa da geração parental? Então, rugosa da geração parental é Rzinho, Rzinho, né, P e F1. Então, se eu pegar um F1, cruzar com uma planta de semente rugosa parental, qual será o resultado desse cruzamento? Então, esses aqui serão os alelos formados no gameta de cada um, né, dos envolvidos nesse cruzamento, e as opções de combinação dos alelos estão aqui. Se a gente olhar esse quadro de Pinner, né, que tem essa representação de combinação entre os alelos, a gente vai ver que 50% seriam de Rzão, Rzinho, e 50% seriam de Rzinho, Rzinho. Então, a opção correta para essa questão seria a letra C. Ok? Vamos adiante. Quarta, observe o esquema. Então, nós temos aqui, né, como que o gene se comporta. Ele tem aqui as formas alternativas dele, né, formando a hemoglobina normal e hemoglobina anormal, que os genótipos podem ser com um alelo para hemoglobina normal, não, os dois alelos para hemoglobina normal, que vai gerar hemácias normais. Nós podemos ter um genótipo que combina um cromossomo com hemoglobina normal e outro para determinar o caráter de hemoglobina anormal. E aí a gente vai ter como tipos de hemácias algumas normais e outras anormais. E nós temos uma terceira possibilidade de genótipo, que é ter os dois alelos para a produção de hemoglobina anormal. Com isso, todas as hemácias seriam anormais e isso causaria todos esses fenótipos aqui. Anemia, lesão de inserções musculares e fibrose do braço. Então, a gente tem aqui um gene, os seus dois alelos e como que as diferentes heranças, né, ou para homozigose ou para a heterozigose, como que isso afetaria nas características das hemácias, né, da pessoa. Com base nesse esquema e em conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que o gene HBA é dominante sobre o gene HBS. Isso é verdade? O A domina sobre o HBS? Se isso fosse verdade, no heterozigoto, apenas o HBA deveria se expressar, mas isso não acontece, né? A gente vê aqui que os dois se expressam, tanto que são produzidas hemácias normais e anormais. Os indivíduos HBA e HBS e HBS devem apresentar os mesmos níveis de hemoglobina normal. Então, esse apresentou os mesmos níveis de hemoglobinas anormais? Não, porque que parte delas são produzidas normalmente. Então, aqui nós temos que todas são normais. Então, aqui no indivíduo que tem apenas alelos para hemoglobina anormal, ele produz mais hemoglobinas anormais. C. Os indivíduos que produzem só hemácias anormais podem ser curados por meio de transfusão sanguínea? Então, a transfusão sanguínea, ela capta, né, sangue arterial, né, para a transfusão, e a produção de sangue acontece na medula óssea. Uma pessoa que recebe transfusão sanguínea,
ela, depois de um tempo, né, essas hemácias recebidas, elas, com as suas hemoglobinas normais, elas vão ser perdidas, né, vão ser destruídas pelo corpo, porque as hemácias têm o seu ciclo de vida, elas duram um intervalo de tempo, né? E depois a pessoa continuaria a produzir suas próprias hemácias. Então, se o genótipo dela, para as células que estão lá na medula óssea, são para produzir hemoglobinas anormais, ela vai continuar produzindo hemoglobinas anormais. Então, uma transfusão sanguínea que não curaria uma pessoa que produzisse hemácias anormais. Provavelmente ela conseguiria se ela conseguisse um transplante de medula, né? Que aí trataria o problema na sua origem. E a letra D, um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos. Um determinado genótipo produzindo diferentes fenótipos. Isso é verdade? Nós temos aqui, né, os genótipos HBA e HBS produzindo 2 diferentes fenótipos, que é a célula, né, as hemácias apresentando a hemoglobina, né, que é uma proteína, de 2 maneiras diferentes, normais e anormais. Então, aqui o correto seria um determinado genótipo que pode produzir diferentes fenótipos, ok? Quinta questão. Analise os esquemas, né? Essa questão do PET, ela veio incompleta, porque logo aqui na letra A a gente percebe que fala de cruzamento 1 e 2, na B de cruzamento 3, e aqui onde estão esses cruzamentos? Na verdade, eles não estão, né? Não vieram. Essa seria uma foto completa da questão, né? Da UFMG. E nós temos aqui, ó, a representação dos cruzamentos. Então, aqui nós temos a geração parental em 3 cruzamentos e o AF1 produzido em cada um desses cruzamentos. Então, nós temos aqui os molúsculos, né, que podem ser pigmentados ou albinos. E aí a questão começa a nos fazer pensar sobre esses cruzamentos. Então, a letra A, os fenótipos dos descendentes fenótipo dos descendentes, ou seja, F1, observados nos cruzamentos 1 e 2, permitem concluir o tipo de herança do caráter albino. Dê o nome desse tipo de herança. Então, a gente vê aqui que cruzando 2 moluscos pigmentados, foi possível se obter um F1 composto por indivíduos pigmentados e albinos. Significa provavelmente que esses dois aqui são heterozigotos, né, já que eles expressavam o caráter, né, a característica, o fenótipo, mas quando eles cruzaram, as possibilidades de combinação de alelo permitiu que os alelos recessivos se encontrassem e formassem um indivíduo de sua prole albino, tá? Então aqui, esse cruzamento e o cruzamento 2, mostrando que entre 2 albinos, né, gerou apenas indivíduo albino, mostra que essa característica, o albinismo, né, nesse molusco, ele é uma herança autossômica recessiva, ou seja, que só se expressa em homozigose recessiva, tá bom? Por que autossômico? Porque não está ligado aos cromossomos sexuais, né? Os outros cromossomos que não aqueles que influenciam na determinação do sexo da espécie são chamados de cromossomos autossômicos. Então, aqui é autossômico e recessivo. A letra B. O indivíduo pigmentado pertence a F1 do cruzamento 3, reproduz por autofecundação. O indivíduo pigmentado pertencente, tá? Só para corrigir o que eu li. Indica os fenótipos e as respectivas proporções esperadas na sua descendência. Então, aqui, o indivíduo, né, pertencente a F1 do cruzamento 3, se autofecundando. Quais seriam os fenótipos, as proporções fenotípicas esperadas para a descendência? Então, aqui nós temos pigmentado e albino. Para todos terem F1 terem sido pigmentados, provavelmente aqui nós tínhamos um indivíduo, né, homozigoto dominante, né, homozigoto
dominante exatamente, cruzando com um homozigoto recessivo. Então, aqui os dois, eles são heterozigotos. Se nós fôssemos fazer o cruzamento deles, nós veríamos que do cruzamento de heterozigotos, nós temos 75% de possibilidade da prole ser pigmentada e 25% para ser de albinos, ok? Aí é só fazer o cruzamento lá no quadro de Pinet e ver a proporção que tem de genótipos contendo o alelo dominante em relação a possibilidades de genótipos contendo duplo recessivo, homozigose recessiva, ok? E na letra C, por meio de um processo de fecundação cruzada, observou-se no molusco Bionfalaria o fenômeno esquematizado a seguir. Então, nós temos aqui o indivíduo A pigmentado, um espermatozoide contendo o gene que condiciona a produção de pigmento, né? E aqui um indivíduo B, albino, com espermatozoide que não condiciona a produção de pigmento. Aqui nós temos o mesmo indivíduo B, passando para um outro indivíduo C, um espermatozoide que condiciona a produção de pigmento. As gônadas desse indivíduo não poderiam produzir um espermatozoide desse, porque ele não possui alelos que condicionam a produção de pigmento. Então, de onde que veio esse espermatozoide que ele está passando para o próximo indivíduo? Então, é sobre isso que são as próximas questões, né? Eu vou voltar aqui um pouco no slide porque a questão está aqui. Cite o fenótipo que é esperado na descendência resultante da autofecundação do indivíduo B. Então, aqui na autofecundação do indivíduo B, como ele é albino, ele se autofecundando vai produzir apenas indivíduos albinos. Ele só tem alelos recessivos. C2. O aparecimento de indivíduos pigmentados na descendência do indivíduo C evidencia que, diferentemente da maioria dos outros seres vivos, existe no aparelho reprodutor desses moluscos um órgão com função específica, explicite a função desse órgão. Então, aqui, esse espermatozoide que ele não tem condições de produzir, um espermatozoide com esse fenótipo, comportando esse alelo, na verdade, é porque essa espécie ela possui uma estrutura que armazena espermatozoides recebidos por um outro indivíduo. E aí a gente vem aqui, está escrito aqui ao lado, esse órgão é chamado de espermateca, está presente em várias outras espécies. É o nome genérico para uma estrutura, uma bolsa que armazena espermatozoides, né? Então, ele pode armazenar espermatozoides de outros indivíduos e no momento da cópula, um molusco, um Bionfalaria, pode passar não os seus espermatozoides, mas o espermatozoide de um outro indivíduo que ele está carregando. Ok, tranquilo? E a próxima questão é a sexta. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Então, aqui a questão fala de cruzamento entre heterozigotos, é lisão a lisinho. E se a gente fosse fazer um quadro de Pinet com a combinação desses alelos, nós veríamos aqui que 75% tem chance, né, de ter pelos curtos e 25% de ter pelos longos, né? Sendo que dos 75%, 25% seria de homozigose, né, dominante, e 50% do total seria de heterozigose. Pensando nisso, se nós temos um total do cruzamento, né, nasceram 480, nós poderíamos simplesmente fazer, né, que 50% desses 480, né, ou meio, e a gente teria o valor de
de coelhinhos com pelos curtos heterozigotos, né, que eles representam 50% do total, ou nós poderíamos fazer 2/3 de 360, porque a questão falou que nasceram 360 coelhinhos de pelos curtos, então pelos curtos, né, a gente consideraria esses 3 quadrantes aqui. Desses 3, 2 seriam de heterozigotos, então 2/3 de 360. Por qualquer uma das duas formas, nós chegaremos ao número de 240 coelhinhos que seriam heterozigotos para esse gene, esse alelo, tá bom? Tranquilo? Última questão, 7ª. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo bezinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam. Então, o gene Bzão, né, dominante, sobre o gene recessivo bezinho. E o Bzão gerando pelagem preta uniforme e do homozigose, né, recessiva, gerando pelagem branca uniforme. Se a questão já está falando que casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, ela já mostra que quando nós temos os dois alelos, Bzão, Bezinho, o que vai se expressar é o fenótipo dominante pelagem preta uniforme. Bem aqui, a questão nos deu a dica para não considerar o caráter malhado, que seria a combinação da expressão dos dois, que aconteceu naquela outra questão em relação à hemoglobina, né? Tinham hemácias com hemoglobinas defeituosas e outras não. Aqui não tem esse efeito somativo. Os dois alelos, eles não se expressam juntos. Tipo um alelo produzindo um alelo influenciando para características ser de pelagem escura e o outro para ser de branca, aí o efeito somatório disso seria uma pelagem malhada. Não. Aqui nós temos que, na própria questão, os heterozigotos, eles apresentam um caráter dominante, que é a pelagem preta uniforme. Então, por isso a gente já pode prever, se fôssemos fazer um quadro de Pinet, né, cruzamento de heterozigotos, que a gente já fez em questões anteriores, combinando os alelos, né, de modo independente, os alelos dos heterozigotos, 75% seriam de gatos pretos e 25% seriam de gatos brancos, ok? Então aqui a gente encerra as correções, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem encaminhar